Tudo bem, pessoal? Me escutam bem? Sim? Deixa eu começar me apresentando. Meu nome é Theo Figueiredo. Eu sou pai da Helena, do Benjamin, que está chegando. Era para eles estarem aqui com a minha esposa, Bruna, mas a Lelê assustou com o barulho lá dos carrinhos, dos drones e quis ir embora. Então, estou só eu mesmo. Eu vim falar hoje sobre inovação em grandes empresas. Eu trabalho na Unilever há 14 anos. E hoje eu sou responsável por Omo Lavanderia, que é um ecossistema de serviços com a marca Omo. Eu vou contar um pouco de vocês da jornada de como que a gente montou esse negócio na Unilever. E para começar a falar, eu vou começar contando um pouco da história da Unilever, que eu não sei o quanto vocês conhecem. A Unilever é uma empresa anglo-holandesa, centenária, está no Brasil há 93 anos, e todos os dias a Unilever atende 2,5 bilhões de consumidores. Então, cada dia, 2,5 bilhões de consumidores escolhem usar pelo menos um produto da Unilever. A Unilever tem como missão tornar a vida das pessoas mais sustentável e melhor. E a gente faz isso não só deixando a vida das pessoas melhor, mas também trazendo um melhor impacto para o meio ambiente. E a gente faz isso através de grandes marcas. Aqui no Brasil, eu trouxe algumas das marcas que estão aqui no Brasil, então Omo, Cif, Knorr, Hellmann's, Dove, Rexona, Seda. Bom, posso ficar falando algumas horas aqui. E todos os anos a Unilever chega em 100% dos lares brasileiros. Então, assim como no mundo, 2,5 todos os dias bilhões de pessoas usam nossos produtos, aqui no Brasil, ao longo de um ano, todos os anos a gente chega com pelo menos um produto da Unilever. Então, traz uma responsabilidade muito grande trabalhar numa empresa como essa, porque o teu impacto pequenininho pode ser multiplicado por um monte nos lares brasileiros. E eu vou falar um pouquinho dessa marca Omo, que é a que dá o nome para o nosso serviço, que é Omo Lavanderia. Omo é uma marca que é sinônimo de detergente para cuidar de roupa. Então, quando você pensa em detergente, provavelmente você vai pensar em Omo. 7 de cada 10 lares no Brasil usam Omo. Então, é uma marca gigantesca. E a gente fala que é a marca mais amada do Brasil, porque desde que existe o prêmio Top of Mind, Omo ganha esse prêmio. Então, realmente é um sinônimo e é uma marca muito importante para a Unilever no Brasil. Só para dar um pouco da dimensão do que significa ser muito grande na Unilever. A gente produz 1 milhão de embalagens de Omo todos os dias. Então, lá na fábrica em Indaiatuba, todos os dias, 1 milhão de embalagens são produzidas e despachadas para os supermercados que vão vender esse produto para os consumidores finais. Então, tem uma responsabilidade quando você trabalha com Omo muito, muito, muito grande. E daí vocês vão falar, tá bom, já que vocês são tão gigantes, estão em 7 de cada 10 lares, para que inovar, né? E aqui eu trouxe só um exemplo, mas eu poderia ficar horas falando de por que inovação é importante em grandes corporações, né? Aquela frase, um passo à frente você já não está mais no mesmo lugar. Então, acho que é uma busca constante por movimento e evolução. E a inovação é a principal ferramenta para uma empresa do tamanho da Unilever fazer mudanças. Mas vocês falam, tá bom, o que é inovação na Unilever, né? Então, tem desde inovação de um produto novo, uma marca nova, e aqui eu vou falar de um negócio muito diferente que a Unilever decidiu fazer. A Unilever é uma empresa de bens de consumo. A gente produz produtos de bens de consumo não duráveis, né? Então não é uma geladeira, são sabonetes, detergente, shampoo, que são usados pelos consumidores ao longo da vida deles. Só para você ter uma ideia, quando a gente fala de detergente, um consumidor médio vai 13 vezes comprar no supermercado esse produto. Então a Unilever está desenhada para fazer uma fábrica muito eficiente e um time de marketing para fazer uma marca muito forte. Então, tem muita inovação na Unilever dentro desse meio tradicional, que é a inovação, é um novo produto, uma nova marca, como eu falei. E a gente aqui lançou um negócio muito diferente, que é um novo serviço. Então a Unilever deixa de vender produto e começa a entregar serviço para o consumidor final. E por que a gente conseguiu fazer isso na Unilever? E acho que aqui é o slide, provavelmente, um dos mais importantes que tem no que eu vou falar hoje. Aqui eu tentei listar o que permitiu nascer uma lavanderia dentro de uma empresa cheia de processos, centenárias, multinacional, como é a Unilever do Brasil. Primeiro, eu acho que tem uma mentalidade de experimentação da liderança. Então,
É muito fácil falar que a inovação tem que começar da base, e eu acredito muito nisso. Mas se você não tiver uma liderança sênior, comprada no tema de inovação, você nunca vai conseguir tirar do papel. Né? Tive uma ideia. Tá, mas se ninguém vai aprovar no caminho de hierarquia da companhia, você nunca vai conseguir tirar essa ideia do papel. O segundo ponto, que eu acho que é invertido, na verdade, é apetite ao risco. Então, quando você vai inovar, você tem que estar disposto a errar. Se você não está disposto a errar, é melhor nem sair de casa, porque vai dar errado. A chance, o histórico mostra que inovação, você erra um monte, e uma delas dá muito certo. E daí é as grandes apostas, que eu acho que é isso também, que é ter o apetite ao risco e saber escolher quando é a hora de colocar energia por trás de uma empresa para fazer o negócio acontecer. Então, apetite ao risco / grandes apostas, acho que é um pilar fundamental. O terceiro, que é esse gestão de talentos, é como é que você mantém toda uma companhia. No Brasil, a Unilever tem 14 mil funcionários. Como é que você mantém uma gestão de talento que tope trazer ideias que podem dar errado? Então, fala-se muito da apologia, a gente tinha até o Fuck Up Nights na Unilever, que a gente se juntava para contar histórias de casos que não tinham dado certo. E aqui não é para falar apologia ao erro, assim, porque não acho que assim, errar está tudo bem. Mas tem que poder errar e tirar alguma lição com esse erro. Não adianta você também não aceitar o erro. Porque se você não aceita o erro, ninguém vai trazer ideia. A gente tem a garagem da inovação. Então, inspirado em várias companhias que já fazem isso, a gente tem um time dedicado para trabalhar inovação e digitalização e transformação digital dentro da empresa. Então, hoje tem a Cissa, que acho que não está por aqui, que cuida da garagem da inovação. Ela que trouxe a ideia da gente vir para Campus Party e abrir uma lavanderia Omo, que está lá no espaço das barracas, do camping. Então, tem que ter gente que provoque e olha a inovação de fora para dentro, que conecta a companhia com o startup, que traz metodologias para fazer inovação. E a gente tem programas de aceleração. Então, eu trouxe o exemplo aqui do DigiFund. Então, todos os anos, a gente tem a oportunidade de qualquer funcionário da empresa, em qualquer nível, tenha uma ideia, faça um pitch para uma liderança e ganhe um budget, um dinheiro para tirar essa ideia do papel. São desde as ideias mais simples, automatizar algum processo de uma fábrica, até a ideia mega complexa de indústria 4.0, de medição, de gasto de energia nas linhas, ou ideias de marketing, de como é que eu automatizo a criação de peças de material de ponto de venda. Então, a gente tem programas de aceleração e as pessoas se engajam com esse programa. Essas cinco coisas juntas trazem muita inovação para dentro da companhia. E a Unilever do Brasil se especializou em fazer isso acontecer. Então, globalmente, a Unilever no Brasil é reconhecida por ser uma das companhias no mundo inovadora. Opa, acho que travou aqui. E agora eu vou falar um pouco de como que nasceu o Omo Lavanderia. Passou 2. Historicamente, a Unilever vende produto para o varejo. Então, eu vou lá, vendo meu produto para o varejo, que vende para nós, consumidores finais. A minha relação, quando eu tenho um intermediário, ela é a base da Unilever no Brasil. Então, a Unilever se criou há 93 anos vendendo seus produtos através de varejistas. Mas você acaba tendo uma relação unilateral com esse consumidor. Porque ele vai lá, compra teu produto na gôndola, usa sozinho em casa. Então, quando você compra uma maionese Hellmann's, você não está com alguém da Unilever lá do teu lado, participando dessa jornada. A jornada da Unilever acaba quase que na hora do ponto de venda. E daí a gente vai pegar feedback através de institutos de pesquisa. Mas no final do dia, eu não estou lá no momento de uso. Então, um pouco do que a gente fez como lavanderia é como é que eu... acho que está... Aí. Foi. Para cá. A gente tinha o mercado e o consumidor final. E a gente corta o intermediário como lavanderia. A gente cria uma relação direta com esse consumidor. Isso tem uma série de benefícios. A hora que você cria uma relação que é o que em inglês é chamado direct consumer, né? Então, uma relação direta com esse consumidor, sem um intermediário. E eu não estou fazendo isso com o meu produto. Eu faço isso através de um serviço, no meu caso, como lavanderia. Então, eu tentei listar aqui
o que a gente mapeou que são benefícios de entrar numa cadeia de direct consumer como indústria. Eu me inspirei muito aqui num slide do pessoal da Gouveia e Souza. Primeiro que traz uma nova experiência de marca. Então, pensa, o consumidor ia lá, comprava Omo, levava para casa, lavava a roupa na máquina dele, sem a gente participar. Agora ele pode entrar numa loja Omo, numa lavanderia compartilhada Omo. Tem um atendente de balcão que recebe essas roupas nas nossas lojas. Ou tem o nosso aplicativo e liberar a máquina sozinho para fazer o ciclo da lavagem na lavanderia compartilhada, por exemplo. Então é uma nova experiência. Omo agora não é mais só um sabão para lavar roupa, é uma lavanderia. A gente possibilita digitalizar a jornada do consumidor. Hoje a gente tem um aplicativo onde eu tenho todos os dados de todos os consumidores que usam o nosso serviço. Então eu saio de um modelo analógico para digitalização com serviço. Então eu dei 2 passos importantes aqui. Aqui traz uma mudança de modelo de organização. Na Unilever, a gente não se preocupa com um consumidor único, né? É muito difícil, pensa. 58 milhões de lares no Brasil. Não, nem é mais esse dado, mas esse é o último do último censo, né? Hoje já tem estimativas que falam de 70 milhões de lares. Não dá para eu ter uma relação individual com cada um desses consumidores. Na minha lavanderia eu sei o nome, sobrenome, o CPF, o e-mail dessa pessoa. Então muda. Eu falo muito aqui de Customer Obsession, né? Ou Consumer Obsession. A gente é obcecado em entender e conhecer melhor esse nosso consumidor. A gente consegue ter um pulso melhor do dado do varejo. Hoje na Unilever a gente usa a Nielsen como instituto de pesquisa para ver a performance dos nossos produtos. É sempre dado D-45, coisas de 45 dias para trás. Aqui eu sei D-1, D0 na verdade. Sei hoje quantas peças entraram em cada uma das lojas nossas. Então você tem um pulso muito maior do que está acontecendo no mercado. É um novo negócio para a Unilever. Então a gente traz receita para a Unilever. Então é um novo negócio, tem um benefício importante para a companhia aqui. A gente prepara a companhia para fazer direct consumer com produtos. Por que não? Hoje eu já tenho mais de 270 lojas no Brasil. Por que não começar a vender produtos Unilever nessas lojas? A gente verticaliza a nossa cadeia. Eu passo de vender um produto, eu vendo um serviço que usa Omo no processo. Então eu tenho uma verticalização, eu não vendo mais um sabão para você lavar a tua roupa. Eu entrego a roupa limpa para você. Tem uma mudança importante. Eu capturo mais valor da cadeia. E acho que isso eu deixei por último, mas não é o menos importante, que é eu começo a criar uma base de dados única dos nossos consumidores. Hoje, anualmente, a gente atende mais de 400 mil consumidores nas nossas lojas. Então, pense, eu tenho dado único de 400 mil consumidores. Isso é muito valioso, né, para uma empresa do tamanho da Unilever. E aqui, acho que aqui eu vou contar um pouco dos serviços que a gente tem hoje, mas acho que menos importante que o serviço, mais importante é como que a gente criou esse serviço. Todos os nossos serviços partem de uma dor do consumidor e que daí eu vou atender ele sempre aliado a uma tendência global. Então, um dos serviços que a gente tem é a Omo Lavanderia Especializada, que é a nossa rede de franquias. Então, hoje a gente tem uma rede de franquias que tem lavanderias de rua, com atendente de balcão. Eu parto de uma dor que é esse consumidor que quer um cuidado especializado com a roupa, que quer lavar a camisa, o edredom, um terno, um vestido de noiva. A gente lava todos esses tipos de roupa. Aliado a uma tendência que a pessoa não quer mais ela fazer isso. Mesmo que a camisa, por exemplo. Você consegue lavar uma camisa em casa, mas você quer uma conveniência, quer a camisa passada no cabide na tua casa. Então, a gente lança uma lavanderia especializada, juntando essa tendência de conveniência com a dor de consumidores que querem um cuidado especializado com a sua roupa. O outro negócio que a gente tem é a Omo Lavanderia Compartilhada. O que é a Omo Lavanderia Compartilhada? São lavanderias profissionais instaladas em áreas comuns de condomínios residenciais, que nem a gente está aqui, né? Então a gente tem uma compartilhada na área do camping, onde os consumidores que fazem todo o serviço, eles colocam a roupa na máquina, tiram a roupa da lavadora e colocam na secadora. Os produtos são profissionais, dosados automaticamente, então ele não precisa levar nada, ele leva a roupa suja, sai com ela limpa e seca em 75 minutos. Porque, da onde que nasce a dor que esse produto entrega a solução? Só para dar uma ideia, em São Paulo, 80% dos lançamentos imobiliários tem menos de 45 metros quadrados. Na média, são 27 metros quadrados de lançamento, a média dos lançamentos imobiliários do ano passado.
Quando você tem um apartamento de 27 metros quadrados, montar uma lavanderia e ter uma máquina é 10% do apartamento. Você precisa de pelo menos 2,5, 3 metros quadrados para você montar uma lavanderia. E você vai usar essa máquina de 2 a 3 vezes por semana, que é a média do brasileiro. Então a falta de espaço é algo relevante em grandes cidades. Aliado a uma tendência de espaços compartilhados, a gente lançou uma lavanderia compartilhada. E o último serviço, que faz parte até da nossa rede de franquias, mas que a gente separa, que é essa lógica da posse versus o acesso. Então, cada vez menos as pessoas querem ter alguma coisa. Sei lá, eu e minha esposa, a gente tem um carro, porque a gente tem uma filha pequena e a gente precisa, mas eu não tive carro durante 8 anos da minha vida. Andava de bicicleta, Uber, transporte coletivo. Então, as pessoas não querem mais possuir as coisas, mas querem ter acesso. Eu precisava me deslocar do ponto A para o ponto B. Aqui é a mesma coisa. Quem vai numa lavanderia self-service não quer ter uma máquina de lavar, mas quer conseguir lavar sua roupa num custo acessível. E aí vem Omo Lavanderia Compartilhada. Omo Lavanderia Self-Service, desculpa. E aqui que nasceu, eu estou só contando que eu estou gastando bastante tempo. Aqui nasce Omo Lavanderia. Eu vou passar o vídeo rapidinho, porque eu estou com bastante pouco tempo, depois a gente disponibiliza na nuvem para vocês. Era para contar um pouco da história de Omo Lavanderia. Só para dar alguns números para vocês. Hoje a gente já tem 292 lojas Omo Lavanderia, pelo Brasil afora. No segmento de lavanderias compartilhadas, a gente é o líder do Brasil. Então a gente está bem longe do segundo colocado. Todos os meses, 3,2 milhões de peças de roupa são lavadas em alguma máquina de Omo Lavanderia. Pensa que em 2019 esse negócio não existia. Então em 3 anos a gente já atende 526 mil consumidores no ano e lava 3,2 milhões de peças de roupa todos os meses. Então é muito relevante o que a gente conseguiu construir em muito pouco tempo. E acho que eu vou rapidamente passar para vocês o que eu acredito que fez a gente conseguir ter sucesso em Omo Lavanderia agora especificamente. A gente tem uma obsessão no consumidor, a gente acredita muito que a nossa solução traz um futuro mais limpo para o meio ambiente e para o planeta, e a gente trabalha muito de uma modelo disruptivo. O meu maior objetivo é que eu seja a empresa que vai quebrar a marca Omo no futuro. Está bem distante ainda, né? Porque tem muitos lares brasileiros usando e a gente ainda é muito pequeno, mas a nossa visão de futuro é exatamente essa. E falando um pouquinho do foco no consumidor, a gente não é focado no consumidor, a gente é obcecado no consumidor. Acho que todos de vocês aqui já devem conhecer a métrica de NPS. E a nossa obsessão é tão grande que todo mundo na companhia tem métrica de NPS. A gente acompanha isso em tempo real. Então eu sei exatamente em que prédio, em que lavanderia, qual é o NPS, quem foi o consumidor que deu uma nota boa ou ruim, e eu consigo agir em cima disso. Então, o Haroldo que está ali atrás, junto com o Edu, que é do time de operações, eles têm meta de melhoria de NPS. Então o Edu, todos os meses, olha como é que ele pode melhorar o NPS. Então é ter uma obsessão para garantir que a gente entregue 95 de NPS. Está bem acima do que é considerado a zona de excelência, né? Então acima de 70 já é zona de excelência de NPS. Eu tenho bastante orgulho de falar que a gente tem 95. Futuro limpo. Por que eu consigo ser sustentável ao lavar roupa? Você fala, gente, mas lavanderia, por que lavanderia é sustentável? Hoje, quando você for lavar uma roupa na tua casa, você vai gastar, numa lava e seca tradicional, pelo menos 120 litros de água. Porque cada enchida do tambor de uma lava e seca em casa são 60 litros. E você vai gastar pelo menos 9 kW. E quem tem uma lava e seca aqui sabe que colocar uma carga de 10 quilos, que são mais ou menos 25 peças, leva de 4 a 5 horas para lavar e secar. A nossa solução, a gente gasta só 50 litros de água e 2 kW. São 75% de redução de água e de energia que a gente dá para o meio ambiente. Além de uma economia de tempo brutal. O nosso ciclo de lavagem e secagem são 75 minutos. Lavar 30, secar 45. Então, realmente a gente consegue trazer ganho de tempo, de energia e de água para o planeta. Se a gente somar hoje, só com as lojas e lavanderias compartilhadas que a gente tem hoje, a gente já tem economizado todos os anos para o planeta 469 milhões de litros de água. Todos os anos. São 469 piscinas semiolímpicas. Então, realmente, quanto mais eu cresço, mais eu sou benéfico para o planeta, porque as pessoas estão deixando de lavar em casa e lavando
nas nossas lavanderias. Aqui, eu escolhi pouca coisa, porque daria para eu ficar falando algumas horas aqui, mas acho que só para mostrar um pouco o pensamento desse time que trabalha em Omo Lavanderia. A gente está aqui para cuidar de Omo Lavanderia, uma rede de franquias e um negócio de lavanderias compartilhadas. Sabe o que a gente criou? Uma agência in-house. E não é uma agência in-house para atender Omo Lavanderia. Começou assim, é verdade. Então a gente falou, bom, a gente começou a olhar o quanto a gente gastava com agências externas. A gente falou, gente, eu consigo trazer gente melhor, mais conectada com o meu negócio, com um tempo de resposta mais baixo, e fazer um atendimento tanto aos meus franqueados quanto ao meu negócio de lavanderia compartilhada melhor do que uma agência externa. E daí, no meio do caminho, a gente começou a ver que o tempo livre dessa agência, por que não começar a atender outras marcas da Unilever? E hoje, a Unfold, que é como a gente chama a nossa agência in-house, já tem 3 contas fixas dentro da Unilever. Então, atende o nosso time de professionals, atende o time de pets com Cafuné e atende a hamburgueria Hellmann's. E a gente ainda está buscando novos clientes, porque virou uma nova fonte de receita para a nossa empresa. Então, é tipo uma empresa dentro da empresa. Então, é só para mostrar um pouco o pensamento, assim, não tem pedra sobre pedra, tudo é possível dentro desse negócio. A gente entra em novos territórios para a marca Omo. Só entrar em serviço já é uma quebra importante de paradigma. Eu não vendo mais produto, entrego serviço. Só que a gente não ficou satisfeito. A gente falou, bom, o que não dá para lavar numa lavanderia? Sofá. Putz, a gente olhou o mercado de sofá. Um monte de micro franquia. Assim, tem mais de 500 franquias de unidades franqueadas que lavam o sofá na tua casa. A gente falou, bom, ticket médio alto, margem potencialmente boa, vamos fazer um teste. Chamei lá em casa 2, 3 empresas de lavar sofá, aquele caos, assim, não sei quem já lavou o sofá molhado por 48 horas, assim, que você tem que deixar as almofadas assim para secar. Falei, bom, tem uma oportunidade aqui. A gente que está se colocando como expert de lavanderia, por que não cuidar do sofá? Não dá para eu pedir para o consumidor trazer o sofá para a minha lavanderia. A gente foi estudar o mercado e a gente desenvolveu o que a gente chama de Omo Casa, que é um serviço de limpeza de sofá, e a gente traz diferenciais versus o que tem no mercado. Então, hoje a gente garante remoção de ácaros, 99,9% dos ácaros, e eu te entrego o sofá seco quando eu saio da tua casa. Isso traz faturamento adicional para a minha lavanderia, traz uma margem melhor, um ticket médio bem mais alto, e eu consigo estar no território de lavanderia um pouco do lado. Então eu vou ampliando o território das minhas lavanderias. A gente lançou o Omo Locker, que é como é que eu consigo ganhar capilaridade com os meus lockers para o consumidor deixar a sua roupa para a gente vai lá e retira em grandes centros ou condomínios grandes. Então aqui, só entrando um pouco mais no detalhe de Omo Casa, e daí o que dá bastante confiança de que a gente está no caminho certo é que a gente, cada vez que a gente dá espaço, a gente vai pegar o feedback do consumidor, lembra? A gente é obcecado pelo consumidor. E a gente vê um monte de declaração, é incrível esse serviço. Quem não conhece, aqui em São Paulo a gente cobre a grande São Paulo inteira, recomenda, eu sou fã. Esse negócio tem um NPS de 100. Nunca ouvi ninguém falar mal e não dar nota 10 desse serviço. E acho que qual é a nossa visão de médio e longo prazo? A gente quer se tornar o que a gente está chamando de one-stop shop, que é, pensou em lavanderia, eu quero me apoderar desse território. Então, começou como uma iniciativa relativamente pequena, hoje já está atendendo mais de 500 mil consumidores, mas eu não quero parar aqui. Eu quero, quando alguém pense em lavanderia no Brasil, pense em Omo Lavanderia. Então, esse é o nosso objetivo através do nosso aplicativo. Então, a gente acredita muito no poder da digitalização para eu conseguir ganhar capilaridade e mudar a forma que o consumidor se relaciona com a lavanderia no Brasil. E aqui é só uma provocação que eu sempre faço para o time que eu faço parte, e a gente se faz todos os dias, tá bom, qual é o próximo passo? Não dá para a gente, como novo negócio, já ficar parado. Então, a gente se provoca consistentemente em trazer novas ideias para a mesa e trabalhar essas novas ideias. Então, em breve, vocês devem ouvir um pouco mais de Omo Lavanderia, porque a gente está mudando bastante. 41 segundos de economia. Obrigado a todos aí. Se quiserem, eu estou por aqui para a gente responder alguma pergunta.